Bom dia, meus amigos. Hoje é sábado, bem cedo, está 6h40 da manhã ainda, né? Mas eu gosto de fazer esse vídeo bem cedo para vocês, porque aí eu já tenho dia livre para fazer outras coisas. Hoje eu tenho bastante assunto para tratar com alguns clientes do robô, que usam o robô, né? Clientes meus, né? Que usam o robô. E o dia vai estar cheio, apesar de ser fim de semana. E aí resolvi fazer bem cedo aqui a hora do recreio. Então vamos lá. Tá na hora do recreio. Hora do recreio para a sessão de retrospectiva do robô. E eu vou mostrar duas execuções para vocês hoje. Uma altamente agressiva, que foi a que eu executei ontem, e a outra que seria a padrão. Eu vou registrar o resultado da padrão aqui e depois vou mostrar para vocês como vocês podem configurar o robô de vocês para ficar mais agressivo nas operações que vocês realizarem, tá? Tem até como colocar mais agressivo do que eu coloquei, mas eu não tenho banca para ficar fazendo esse tipo de risco altíssimo, né? Apesar que o risco financeiro que eu corri foi o mesmo. Não mudou nada. Eu só fui mais agressivo na execução. Vocês vão ver que a execução foi muito similar. Na hora da realização que foi um pouco diferente. Vou mostrar para vocês aqui primeiro a padrão e depois eu volto à base de conhecimento e que o robô gera e executo a que eu executei ontem na minha conta, tá bom? Deixa eu compartilhar aqui com vocês de uma vez. Trocar aqui de posição isso aqui. E passar para o MetaTrader. Deixa eu ver aqui. Aqui. Bom, a estratégia padrão, na configuração da estratégia padrão, eu ponho alguns stops que não lógicos, né? Que eles não são técnicos, eles são lógicos, tá? Exemplo, tipo, se o do robô detectar que está numa tendência forte e ele está posicionado contra, ele sai da operação, não importa com o tamanho do prejuízo que você esteja, ele sai da operação. Então, está ligado aqui, por exemplo. Outra coisa, se ele detecta que está numa posição que ficou muito tempo contra ele sai com 10 pontos. Ou ele pode fazer essa realização parcial, ou ele pode fazer uma realização total, tá bom? 10 pontos. Outra coisa, se ele detecta que está com um problema e não chegou a saída rápida ainda, ele só detectou que está com mau trade, ele sai com 70, o outro ele protege com 50. O resto é padrão, tá? Enfim, isso aqui é o padrão e eu executo na maioria das vezes assim, tá bom? Ó, na maioria das vezes, a estratégia padrão, inclusive, é essa, tá? Ó, ele fez uma venda e logo depois fez uma compra. Isso aqui não muda no comportamento dele, porque é o sinal que está ligado, né? Posso, de repente, pegar esses sinais aqui, ó, estão aqui embaixo, ver quais são. Ah, gerou esse sinal aqui, esse sinal está errado. Estatisticamente é errado, né, pessoal? Não é todo dia que é assim, então na maioria das vezes ele acerta isso daqui. Mas vamos lá. Ontem foi um dia de sufoco. Com esses sinais aí, tá ligado? E olha quantos contratos ele foi. Chegou a 100 contratos nas duas estratégias, tá? Não importa. Isso aí por conta da quantidade de sinais que tá ligado, tá? Ó, saiu, reduziu a mão, ele já abriu mão de 80 contratos aqui, ó, e gerou um lucro de 520, tá vendo? O custo é alto, mas pô, só o fato de não estar com prejuízo já tá bom. Ó, saiu. E aí fez uma venda, olha só, que venda, aparente tudo errado ontem, né? Uma compra aqui, uma venda na hora que estava subindo, mas fazer o quê, né? Isso aqui era a retração de 50% dessa perna, média de 200 aqui perto, e ele deixou um padrão de descida depois de uma contagem, 1, 2, 3, 4. Não tem uma venda errada, né? Até porque não existe errado em trade, né? Ó, saiu, tá? Então foi esse aí o resultado oficial, vamos dizer assim, R$ 1.060. Eu vou até registrar de uma vez aqui, porque eu vou mostrar outra estratégia para vocês. Hoje dá para mostrar. Aqui eu executei ontem,
né? E de certa forma foi sem querer, tá? Eu não vi que eu tinha mudado alguns parâmetros do robô e aí eu acabei executando a estratégia errada. Deu certo, que bom, mas é um, é um bom exemplo do que não fazer, né? Porque você, de repente, põe o robô para rodar, sai de casa. Sai de casa. Quando você volta, tá apesar que ele não ia perder mais do que o seu prejuízo financeiro, né? Aceito. Então, não chega a ser um problemaço, né, pessoal? O prejuízo financeiro máximo está estabelecido. O máximo, uma coisa que tu vai atingir o prejuízo máximo mais rápido, entendeu? E a minha exposição em relação ao trabalho de ontem não foi maior. Ela foi uma exposição bem similar. Se bem similar não, ela foi igual. É que na verdade o robô ontem foi configurado para estar mais corajoso. O que eu chamo de mais corajoso? Eu falei para ele, ó, se der uma tendência contra aí, segura, não sai não. Defende. Esse foi o ponto um. Essa foi a primeira mudança. Eu estava fazendo um teste e não vi que eu tinha deixado a configuração assim. Outra coisa que eu fiz foi o seguinte, ó, eu não quero realização parcial. Eu botei aqui que não queria realização parcial. A outra coisa que eu fiz foi deixar aqui o break-even da saída rápida igual ao break-even normal. Ou seja, o robô trabalhou basicamente como se tivesse sempre um mundo tranquilo para ele. Qualquer coisa que acontecesse, ele estaria tranquilo. Ele estaria fazendo a estratégia padrão, sem defesas rápidas, entendeu? Deixa eu voltar à base de conhecimento para que a gente não não deixe o robô viciado, né? Ele tem que executar como se o dia estivesse começando. Peraí. Eu apago isso aqui e volto. Isso aqui é um backup da base de ontem, tá? Para ele poder executar aqui o normal. Então agora eu vou botar para executar a que eu executei ontem. Qual a diferença básica? Só as defesas. As defesas na hora de sair, não são as defesas naturais dele de fazer escala de preço, não, tá? Ó, ele fez a mesma operação aqui de venda, já saiu, tá vendo? Até com um lucro bom, R$ 278, foi a primeira operação do dia. E fez a compra, tudo igual até aí, né? Aonde que está a diferença? Eu vou até deixar rápido para vocês verem. A diferença começa aí, ó. Aqui, começa aqui. O volume que ele utilizou e a exposição que ele chegou foram as mesmas, né? Ou os mesmos. Porém, olha só isso aqui. Na hora de realizar, aqui, ó, ele já teria realizado 80. Ele teria reduzido a mão aqui para 80. Por que o robô faz isso nessa configuração? Porque se o preço caísse, ele estaria com 20 e poderia defender de novo. Mas N vezes. Do jeito que está aqui, ele só tem menos defesas. Tá? E aí ele poderia simplesmente, se o preço volta a cair, não ter mais espaço para fazer defesa e ia sair pelo risco financeiro máximo, né? Não iria consumir a banca toda, ele iria parar num dado momento, sei lá, por aqui assim. Por outro lado, que bom, né? O preço ontem não voltou a descer, voltou a subir. Né? Deu aqui um certo sufoco, mas olha lá. Ele subiu isso tudo aqui com o volume que ele estava. Olha lá. E chegou no ganho, num ganho aqui razoável e saiu. E não fez mais a operação, ele só fez essa. Só fez essa operação. Ou seja, ele fez uma venda aqui, uma compra com, ó, uma compra, uma, duas, três, quatro escalas. 4 vezes ele fez defesas. Mas o resultado foi muito melhor, né? É o que eu costumo dizer para a grande maioria das pessoas é quanto mais você, isso serve também para o mundo manual, né? Se você consegue
segurar um preço contra você durante muito tempo, quando ele vem a seu favor, você tem que segurar. Você tem a obrigação de fazer isso, entendeu? Porque senão você não equilibra o jogo nunca, né? E se vocês observarem, todo trader vai falar isso para você. Você entra aqui com 10 contratos, aí o preço cai. Aí você segura 1.000 pontos contra com 10 contratos. Aí quando ele vai 100 pontos a seu favor, você sai. Isso não é justo com você mesmo, né? E foi exatamente, até sem querer, que eu deixei essa configuração ontem, porque na prática foi isso que o robô fez, né? Ele desceu, nas duas estratégias ele desceu fazendo a mesma defesa, só que na hora de sair, na estratégia original ele saiu rápido. Gerou lucro, mas gerou um lucro muito menor. Olha o lucro que ele gerou, né? A diferença é razoável. De 1.260, se eu não me engano, que eu acho que foi o outro, deixa eu ver aqui. Deixa eu confirmar que eu já esqueci. Não, 1.060, que foi o outro, que eu registrei aqui, ó. De 1.060, tá vendo? Para 7.780, pessoal. Ah, mas aqui tinha muito risco se ele volta a cair. Sim, verdade, mas esse risco a gente já estava correndo quando ele desceu aqui, né? Então, é uma coisa que, por exemplo, eu até faço isso muito manualmente, tá? Mas também seguro, manualmente eu seguro quando ele vai a meu favor. O robô ele tem umas configurações aqui. Na verdade, acabei deixando o robô um pouco de característica meio medrosa nesse aspecto do take profit, mas isso é configurável, tá? Tanto que vocês viram aqui que eu acidentalmente deixei uma configuração um pouco diferente e ele foi mais agressivo também na hora de fazer o take profit, o que gerou um lucro muito melhor, né? Então era isso, pessoal, que eu queria mostrar para vocês, duas configurações diferentes. De vez em quando algumas pessoas me perguntam, né, por que que o meu robô às vezes dá um resultado muito diferente. É, é simplesmente por isso, né? Eu mudo de vez em quando as estratégias dele, as defesas, né, para que ele me gere resultados melhores. Faz parte, inclusive, da estratégia pessoal de vocês fazerem esse tipo de coisa, entendeu? Senão vocês vão estar sempre correndo riscos gigantescos para recompensas muito baixas. E isso não é legal. Não é legal com vocês mesmos, né? Se vocês correm risco maior, tem que ter recompensa maior. E a recompensa só vem na hora que você segura uma operação a teu favor, quando ela fica a teu favor. Eu tive uma situação, e eu vou falar aqui para vocês entenderem claramente. Eu tive uma situação em que eu poderia, foi uma irresponsabilidade, eu nunca mais quero fazer isso na minha vida. Não é não operar essa quantidade de contrato, é não operar essa quantidade de contrato com a banca que eu tenho. É totalmente insano, não dá para fazer isso, tá? Eu operei uma quantidade de contrato exorbitante, a ponto da corretora não aceitar mais minhas ordens, porque eu estava fazendo defesa infinita, quando estava indo contra, e teve uma hora que ela falou, não pode mais. Por sorte, meu preço estava muito colado no preço atual, a banca segurava ainda uma boa quantidade de pontos contra. Eu sabia meu limite financeiro, eu iria parar, estopar a operação com a perda, ia ser uma perda grande se ele continuasse contra, mas ele veio a favor. E quando ele veio a favor, eu saí. Se eu tivesse ficado, só para vocês entenderem o número, se eu tivesse ficado na operação e esperado com paciência, eu teria feito num dia 360 mil reais. Um dia. Aliás, em algumas horas. Eu acho que não chegou a hora. Você deve ter chegado aí, nos exagero, a 30 minutos. Mas assim, é muito arriscado. Tá? Eu confesso, eu não operei mais aquele dia de tão traumatizado que eu fiquei, porque eu vi um número muito grande de exposição, muito. E quando ele voltou a meu favor, eu saí. Ou seja, eu segurei, mas o mais difícil foi de segurar. Eu segurei. E na hora que veio a favor, eu saí. Foi exatamente o que eu demonstrei para vocês hoje aqui com o robô. O robô executou a estratégia de defesa igualzinho nos dois cenários, né? Porém, na hora de sair, no primeiro ele saiu rápido, no primeiro ele não saiu rápido.
na mais agressiva, né? Ele não saiu rápido. Deu um resultado muito melhor. 7 vezes melhor. Ah, mas se fosse ao contrário, seria 7 vezes pior. Mas também é aquele negócio, né? É um mercado de risco. Isso aí, tanto que o pessoal chama isso aí de investimento, eu nunca chamo de investimento. São operações de risco. E você pode se dar bem ou mal. Você só tem que estabelecer esses limites para saber o quanto é bem para você e o quanto é mal. E os dois você tem que obedecer, tanto para ganho quanto para perda. Meus amigos, eu acho que foi excelente falar assim com vocês hoje, com essa clareza e sinceridade. E os dois sentimentos aqui são tanto de frustração quando tá ruim, quanto de felicidade quando fica bom. Dá para compartilhar direitinho, eu sei que vocês entendem. E também para vocês entenderem que o robô pode ser configurado para ser mais agressivo, mais medroso, menos medroso, depende do teu perfil. O robô vai reagir com base aos acontecimentos do mercado, como se fosse você, se você entender bem como configurá-lo, tá bom? Um forte abraço para todos vocês, que Papai do Céu abençoe todos e que a gente volte a se falar na segunda-feira, no primeiro vídeo que vai ser o jogo jogado da segunda-feira, tá bom? Forte abraço, pessoal. Até mais. Bom fim de semana.